Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai explorar os bastidores fantásticos do capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Sempre ouvimos falar daquela ideia antiga de sessão mediúnica como algo místico, meio escuro e até assustador. Pois é, a gente pode deixar isso de lado. O que a fonte nos apresenta hoje, com base nos relatos do canal Espiritualidade e Vida, era, na verdade, um procedimento médico e científico de altíssima precisão. É literalmente o que podemos chamar de uma verdadeira UTI espiritual em pleno funcionamento. Bom, vamos mergulhar direto na nossa rota de hoje. A gente vai fazer uma jornada incrível, indo do nível macro, lá na atmosfera da sala, até o nível micro, atômico. Passaremos pela higienização do ambiente, a conexão magnética, o preparo fisiológico, a medicina do átomo e fecharemos com a importância da sintonia. Começando pela seção 1, higienização do ambiente. Muito antes de qualquer fenômeno acontecer, a equipe espiritual precisa ter o controle absoluto de tudo no espaço físico. É exatamente igual a preparar um centro cirúrgico de ponta. Nenhuma operação acontece sem que o ambiente esteja completamente, absolutamente esterilizado. E a maneira como eles conseguem essa esterilização é sensacional. O relato mostra os cientistas espirituais operando os aparelhos pequenos, mas com potencial elétrico gigantesco. O que eles fazem? Eles pegam o oxigênio comum do ar, o O2, e condensam tudo em O3, o ozônio. Esse processo inunda o local com ozônio para funcionar como um superbactericida. Isso extermina completamente qualquer vírus, bactéria ou micro-organismo que esteja flutuando por ali. Fica impecável. Então, o ponto crucial aqui é entender o porquê de toda essa limpeza. A dinâmica gira em torno do ectoplasma, que é uma força nervosa muito delicada extraída das células da própria médium. O detalhe é que esse material sai do corpo, serve como base de construção e depois precisa voltar, precisa ser reabsorvido. Imagina só se esse ectoplasma é contaminado pelo ar e volta carregando micróbios perigosos. Isso poderia causar infecções biológicas fortíssimas, até letais para o corpo físico. Daí a necessidade inegociável dessa UTI. E vamos para a seção 2, a conexão magnética. Com a sala brilhando de tão limpa, a equipe e a médium chegam. O foco agora sai da atmosfera e vai direto para as delicadíssimas conexões invisíveis de energia que começam a ser formadas. A sofisticação da coisa toda fica muito clara quando o espírito controlador, o Alencar, se conecta à médium usando tênues fios de natureza magnética. A fonte faz um paralelo perfeito. É exatamente como a nossa tecnologia de fibra ótica. Um sistema de comunicação ultra rápido, avançadíssimo e sem nenhuma interferência. Tudo para enviar dados, guiar e proteger a médium durante o transe. Mas não é só de eletricidade e magnetismo que se faz esse trabalho. O instrutor Alexandre mostra que os técnicos trazem recursos sutis direto da natureza, das plantas e das águas. São fluidos com uma vibração mais baixa, mais próximos da matéria física, e eles utilizam isso como um combustível extra para dar suporte e aguentar as exigências gigantescas de energia que uma operação dessas pede. Agora a seção 3, o preparo fisiológico. E aqui acontece um drama médico real. Uma complicação surge de surpresa. A médium tinha feito uma refeição antes da sessão. E isso exige uma intervenção biológica imediata pela enfermeira espiritual da equipe, a Verônica. O que acontece a seguir é de cair o queixo. Em vez de abrir o corpo fisicamente, a equipe projeta um fluxo magnético super concentrado no plexo solar dela. Isso causa uma aceleração fantástica em todo o sistema nervoso autônomo. É um processo de 3 passos em tempo recorde. Primeiro, o estômago começa a secretar pepsina e ácido clorídrico a todo vapor. O pâncreas logo responde lançando tripsina. E o fígado entra numa hiperatividade que não só ajuda na digestão, mas dá um super reforço no sistema imune. É uma aceleração metabólica brilhante. E isso ilustra de forma brilhante uma lição prática fundamental do relato. Trabalhar com materialização gasta muita energia orgânica, demais mesmo. Uma digestão pesada drena toda aquela energia vital que precisaria estar 100% disponível para o fenômeno acontecer. É exatamente por isso que o jejum, ou comer algo super leve, é a grande recomendação para esse tipo de procedimento, evitando sobrecarregar o corpo. Chegamos na seção 4, a medicina do átomo. Com o sistema digestivo estabilizado, a equipe muda de foco. Eles saem do estômago e vão direto para o grande centro de comando, o sistema nervoso, fazendo aquele preparo microscópico para poder extrair a força vital com total segurança. É de impressionar a precisão anatômica do grupo.
A equipe divide as tarefas, projetando energias ao longo de toda a coluna vertebral. Eles limpam tudo, desde a cervical, passando pelas regiões dorsal, lombar, até chegar lá nos nervos sacrais. Esse magnetismo literalmente arranca resíduos escuros do sistema nervoso central, deixando o cérebro da médium com um brilho límpido, como um cristal. Ver isso acontecer escancara um contraste enorme. A nossa medicina aqui na Terra ainda é bem pesada, trabalhando com reações químicas através de remédios fortes e cortes físicos de um jeito bem invasivo. Já a medicina espiritual descrita no texto trabalha com eletromagnetismo puro. Eles conhecem a frequência de cada órgão e manipulam tudo lá no nível atômico, nos prótons e elétrons, sem precisar de um único corte físico. E tudo isso resume o cuidado e a compaixão profunda envolvida no processo. Não é simplesmente chegar lá e extrair energia. Eles são profissionais focadíssimos que calibram a nutrição, a circulação e o metabolismo. Tudo para garantir que a fisiologia da pessoa se mantenha em absoluto equilíbrio físico, sem nenhuma surpresa desagradável de última hora. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta no nosso último segmento, a importância da sintonia. Depois dessa preparação atômica, celular e atmosférica perfeita, acontece uma ruptura dramática. E o motivo? Um fator puramente humano. O relato conta a chegada do Sr. P, um dos participantes que entrou na sala depois de ter consumido muito álcool. Olha o contraste absurdo. De um lado, cientistas montando minuciosamente uma UTI energética com ozônio e luz. Do outro, uma realidade física pesada e crua entrando de vez no recinto. Isso gerou um choque de vibrações tão grave que a equipe espiritual teve que acionar protocolos imediatos de isolamento e bloqueio. O relato deixa mais do que claro que esses fenômenos não acontecem sem uma disciplina moral e física muito rigorosa. E a gente fica com essa reflexão que não quer calar. Muito além da ciência incrível dos átomos e fluidos, de que maneira os nossos hábitos rotineiros, a nossa alimentação, as emoções que cultivamos e o que consumimos acabam afetando a nossa própria capacidade de viver experiências mais elevadas. É uma baita questão para analisarmos nas nossas próprias escolhas. Um grande abraço a todos e continuem sempre questionando. Imagina entrar numa sala de cirurgia de altíssima segurança. Tá, daquelas bem modernas, tecnológicas. Isso. O ar tá literalmente eletrificado com ozônio, sabe? Para exterminar qualquer bactéria. Uma asepsia total. Exato. E tem fios luminosos, tipo uns cabos de fibra ótica, conectando a mente do cirurgião direto ao corpo do paciente. Uhum. Enquanto isso, os órgãos internos são manipulados e acelerados no nível atômico, sem que um único bisturi seja usado na sala. Nossa. Soa como o roteiro de um filme de ficção científica ambientado no ano de 2050, né? Não é? Mas e se, na verdade, essas forem as anotações meticulosas e, assim, super detalhadas dos bastidores de uma sessão espírita? Essa quebra de expectativa é o que torna o nosso material de hoje tão intrigante. Ok, vamos desvendar isso. A nossa imersão de hoje mergulha justamente nessa mudança radical de perspectiva. Com certeza. Porque existe um consenso cultural de que fenômenos fora do plano físico são etéreos, sabe? Mágicos, né? Isso, mágicos, envoltos em fumaça, luzes difusas. A imagem clássica que a gente tem pressupõe que o invisível simplesmente não tem regras científicas. Pois é, mas nós vamos analisar um estudo profundo hoje baseado num trecho de um vídeo do canal do YouTube Espiritualidade e Vida. Que faz um trabalho excelente de análise, aliás. Sim, eles fazem uma verdadeira dissecação técnica do capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Uhum. Esse relato detalha as operações de bastidores de uma sessão de materialização e, para quem já conhece o tema que a gente aborda aqui, a existência de uma tecnologia espiritual não é exatamente uma novidade. Não, não é. Mas o que me deixou perplexa, o que choca aqui, é o nível de granularidade, a escala molecular dessa intervenção. Exato. O texto aponta para o extremo oposto do misticismo. É um cenário de engenharia biológica, de física quântica e de um controle rigorosíssimo. Então, a missão para quem nos ouve hoje, nesse nosso mergulho, é olhar para esse evento com as lentes estritas da química, da física aplicada e da biossegurança. O texto nos força a abandonar aquela ideia de um ambiente poético e passivo.
Sim, sentar e ficar meditando. Isso. A materialização, segundo esse relato detalhado, não é um milagre concedido pela fé cega. É um procedimento de altíssima periculosidade. Perigo de vida mesmo. Sim, que demanda um domínio absoluto de como as células, os elétrons e as frequências magnéticas operam em conjunto. E o mais louco é que a narrativa começa ilustrando esse perigo de uma forma muito fascinante. Uhum. Porque antes de qualquer luz piscar, antes de qualquer fenômeno acontecer de fato, a primeira grande operação da equipe técnica espiritual na sala é focar na qualidade do ar. O ambiente físico precisa estar impecável. Exato. O texto menciona trabalhadores operando uns pequenos aparelhos que disparam raios elétricos para, nas palavras do livro, condensar o oxigênio. Certo. E confesso que aqui a minha química lá do colégio apitou. Porque, tecnicamente, se a gente for condensar oxigênio, isso significa transformar ele no estado líquido. O que congelaria a sala inteira instantaneamente. Pois é. Então, o que eles estão realmente fazendo nessa atmosfera com esses raios elétricos? Olha, é uma excelente observação sobre a terminologia. Precisamos sempre lembrar que o jargão utilizado tenta traduzir processos bem complexos para o vocabulário que estava disponível na época. Faz sentido. Então, o que a equipe técnica está fazendo não é resfriar o gás oxigênio, o O2, para torná-lo líquido. Esses pequenos aparelhos elétricos estão, na verdade, gerando arcos de energia. Como se fossem pequenos raios. Exatamente. É uma ionização pesada. Essa energia quebra as moléculas de O2 e as recombina em O3. Ah, O3. Ozônio. Isso. Eles estão fabricando ozônio em larga escala dentro daquela sala fechada. Caramba! E o ozônio é um germicida poderosíssimo, né? Extremamente poderoso. O objetivo descrito ali é exterminar micro-organismos, bactérias e até larvas espirituais. Criando uma zona que fica absolutamente estéril. O que é fascinante aqui é notar como a biologia física e a dinâmica espiritual estão profundamente interligadas. Mas, por que essa esterilização precisa ser tão extrema assim? Tipo, uma sala limpa normal, com álcool e desinfetante, não seria suficiente? Não, de forma alguma. E o motivo é o que vai acontecer com a médium. O texto fala da exteriorização do ectoplasma por parte da jovem. Tá. E eu sempre imaginei o ectoplasma tipo como uma espécie de esponja energética, sabe? Que sai do corpo, molda o que precisa ser moldado ali na sala e depois volta. É uma analogia comum, mas eu diria que é muito mais reativo e perigoso do que uma simples esponja. Sério? Muito mais. O ectoplasma não é uma fumaça cenográfica, um efeito especial. Ele é a própria força nervosa e a energia celular da médium. Nossa. É uma extensão viva do corpo biológico. E o problema é que ele opera fora da barreira de proteção natural da pele e do nosso sistema imunológico. Fica totalmente exposto. Totalmente. Então, se pensarmos no ectoplasma como uma substância altamente volátil e superadesiva, qualquer impureza no ar não vai apenas sujar essa energia. Vai grudar nela. Vai se ligar quimicamente a ela. Entendi. Então, no momento em que o fenômeno termina e esse ectoplasma precisa ser reabsorvido pelo corpo físico da moça, ele funcionaria quase como um cavalo de Troia? Precisamente. Exatamente isso. Se o ar contiver bactérias, vírus ou fluidos nocivos, o corpo da médium vai puxar toda essa carga patogênica diretamente para dentro das próprias células e da corrente sanguínea. Meu Deus! E não estamos falando de pegar um resfriado leve. Não. Não. Trazer essa contaminação superconcentrada para o interior do organismo causa infecções fulminantes, infecções que podem levar à falência múltipla de órgãos e, em última instância, à desencarnação, à morte física. Caramba, a asepsia rigorosa com o ozônio é uma questão de sobrevivência biológica imediata, então? Sim, é vida ou morte para quem está cedendo à energia. E isso imediatamente evoca para mim a imagem das UTIs mais modernas do mundo. Com certeza. Ou daquelas salas de cirurgia de segurança máxima, sabe? Onde a pressão do ar é negativa, tem barreiras de descontaminação e tudo mais. É o mesmo princípio. É um choque de realidade gigante para quem acha que
sentar numa cadeira, fechar os olhos e ter pensamentos positivos é o suficiente para realizar um trabalho desse calibre. A boa intenção não neutraliza o risco biológico, infelizmente. É impressionante pensar que a boa vontade não basta, né? Há uma exigência de biossegurança estrita. E demonstra uma aplicação de física ambiental avançada, criando uma zona estéril perfeita, sem espirrar uma única gota de produto químico agressivo no ambiente físico. Verdade, mas a asepsia é só a preparação do palco, certo? Exato. Uma vez que o ar está purificado, entra o desafio da infraestrutura de controle. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque com a sala limpa, os operários espirituais começam a trazer materiais luminosos. Materiais essenciais para o procedimento. Sim, mas que são totalmente invisíveis para os olhos humanos. E o detalhe que me chamou muito a atenção é de onde eles extraem isso. Da natureza. Sim, de fontes de água, de plantas. O relato especifica que são elementos estruturados em baixa vibração. O que sugere, de forma brilhante, que a fauna e a flora, os nossos ecossistemas naturais, são verdadeiras usinas de fluidos. Como se fossem fábricas de matéria-prima. Exatamente. Fábricas de fluidos em estados vibracionais que os nossos instrumentos científicos atuais ainda não conseguem detectar. Uhum. A equipe técnica atua como mineradores de energia, extraindo recursos brutos da natureza para servirem de estabilizadores e suporte para o maquinário pesado que vai ser operado ali dentro. E por falar em maquinário pesado, a gente tem o instrumento principal dessa história toda, a própria jovem médium. Sim, a peça central. Quando ela entra no recinto, ela não é tratada apenas como uma pessoa sentando numa cadeira para relaxar. De jeito nenhum. O relato descreve que ela é conectada ao diretor dos trabalhos, um supervisor chamado Alencar, que, curiosamente, foi médico quando estava encarnado na Terra. Um detalhe que faz toda a diferença para o que ele precisa gerenciar ali. Com certeza. E ela é conectada a ele através de tênues fios de natureza magnética. Tênues fios magnéticos. É. Nós sempre usamos a nossa tecnologia para tentar entender o inexplicável, né? E, para mim, essa analogia grita na nossa cara. Eles são cabos de fibra ótica sutis. Olha, a comparação com a fibra ótica é bastante precisa, mas eu diria que tem uma camada de complexidade extra aí. Como assim? Uma fibra ótica do nosso mundo transmite dados de forma passiva através de pulsos de luz, certo? Certo. Esses fios magnéticos descritos no livro estabelecem uma rede nervosa ativa. É uma telemetria em tempo real entre a mente do diretor, o Alencar, e o metabolismo do instrumento biológico, que é a médium. Caramba, então ele monitora os sinais vitais dela por esses fios. Mais do que monitorar, é um canal de comando. Permite a ele regular a pressão arterial dela, o fluxo de energia vital e manter as funções do corpo físico estáveis enquanto esse corpo é drenado severamente para fornecer o ectoplasma. Que loucura! Mas pensa comigo, a fibra ótica física do nosso mundo tem suas falhas, né? Se você dobrar o cabo demais, perde o sinal. Sofre interferência. Pensando nessa conexão magnética, se a mente da jovem vacilar, ou se as emoções dela flutuarem muito intensamente ali na hora, essa troca de dados também sofre falhas. Sem dúvida. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do processo todo. A instabilidade humana. Exato. Se o estado mental da médium sofre oscilações bruscas, medo, ansiedade ou até mesmo uma euforia descontrolada, Tá. ocorre o que, na tecnologia da informação, a gente chamaria de perda de pacotes de dados. O sinal cai. O cabo magnético perde a integridade da transmissão. A sintonia fina é quebrada e o diretor simplesmente perde o controle biológico sobre a médium. O que, como a gente já viu, é extremamente perigoso para ela. Fatal. É por isso que essa conexão exige absoluta passividade e um alinhamento mental perfeito. Nossa, é de explodir a cabeça pensar nisso. É fascinante. Porque a nossa tecnologia moderna, que a gente celebra tanto, pode ser apenas um rascunho muito incipiente de sistemas de rede que já operam plenamente nas leis da física do plano invisível. Nós achamos que inventamos a transmissão de dados. Pois é, mas talvez a gente esteja apenas engatinhando na imitação do que o universo já faz há milênios com o magnetismo. É uma perspectiva humilde e muito realista para nós. No entanto,
mesmo com um ambiente estéril e com essa infraestrutura de fibra ótica magnética perfeitamente conectada, a equipe esbarra num obstáculo colossal e muito terreno. A biologia. A biologia humana, ela é lenta. O corpo físico tem suas próprias demandas. E o texto revela um problema prático imenso logo no início da preparação. Um gargalo biológico gigantesco, para ser bem exata. Exatamente. A jovem não estava em jejum e o esforço extremo da materialização exige que o estômago dela esteja completamente vazio. O que é um problema gravíssimo ali na hora. Nossa, e quem está ouvindo a gente já tentou correr 10 quarteirões logo depois de comer uma refeição pesada, sabe a tortura que é, né? O corpo pesa, a energia cai. Sim, porque o corpo puxa todo o fluxo sanguíneo e a energia vital para o sistema digestivo. E uma congestão energética no meio de um procedimento delicado como esse seria desastrosa. E eles não tinham horas e horas ali para esperar a digestão natural acontecer. Não, o tempo era curto. E é nesse momento que entra a figura de Verônica, que é descrita como uma enfermeira do plano espiritual. E a atuação da equipe dela me deixou absolutamente perplexa. O que a equipe da Verônica faz é, de fato, o coração tecnológico desse relato. Conta pra gente. Para resolver essa digestão que não foi finalizada, eles não administram nenhum tipo de química densa, sabe? Eles não dão um remédio físico para ela tomar. Tá. Eles formam um campo magnético com as mãos e projetam um feixe de energia direto sobre a região do estômago e do fígado da moça. O texto descreve que eles alteram a frequência vibratória dos órgãos. Mas como isso funciona na prática? Porque, vou ser sincera, dizer que alteram a vibração soa um pouco como mágica para muita gente. É uma dúvida comum. Como é que a alteração de uma frequência invisível obriga o estômago físico a digerir comida? Se conectarmos isso com um panorama maior, com os fundamentos da física e da química estrutural, percebemos que não há magia nenhuma nisso. Tá, me explica. Pensa no fenômeno da ressonância simpática. Sabe aquele princípio clássico de um cantor de ópera? Que emite uma nota super aguda e quebra a taça? Esse mesmo. A nota é tão perfeitamente alinhada com a frequência da taça de cristal que as moléculas do vidro começam a vibrar violentamente. Até a taça estilhaçar. Isso. O que a equipe espiritual faz ali é encontrar o tom magnético exato das células do estômago. Ah, entendi. Ao bombardear o plexo solar com essa frequência muito específica, os elétrons das células são excitados. O estômago, respondendo a essa indução energética, é forçado a secretar jorros de pepsina e ácido clorídrico de forma quase instantânea. Caramba, então eles literalmente tocam a música magnética que obriga as glândulas a entrarem em hiperatividade? Perfeito. É indução pura. E o vídeo que a gente usou como base analisa isso brilhantemente. Porque a coisa não para no estômago. Não para. O pâncreas começa a secretar tripsina de uma vez só, derretendo o bolo alimentar em questão de minutos. Uma aceleração metabólica extrema. E daí o fluxo magnético atinge o fígado também. E por que o fígado? O relato detalha que ele entra em atividade máxima, não apenas para liberar bile, mas para atuar na nutrição dos glóbulos brancos e vermelhos. Essa parte é fundamental. Eles ativam o sistema imunológico ao mesmo tempo que liquefazem a comida. É brutal. O contraste disso com a medicina da nossa atualidade é um verdadeiro abismo de sofisticação. Com certeza. Pensa bem, se o médico terreno precisa induzir uma reação semelhante num paciente, o que ele faz? Ele injeta uma molécula sintética densa no corpo. Um remédio forte. Sim. Essa substância viaja pela corrente sanguínea, interage de forma bruta com os receptores celulares e muitas vezes causa efeitos colaterais severos em outros órgãos. Famoso conserta uma coisa e estraga outra. Pois é. A medicina aplicada pela Verônica ignora essa química intermediária. Eles vão direto na fonte. O eletromagnetismo atômico. Eles causam a reação atuando nos elétrons. Exato. Causam a reação química atuando nos núcleos e elétrons dos átomos do corpo vivo, sem precisar abrir o paciente ou envenená-lo com dosagens cavalares de medicamentos. Exames de ressonância magnética são o nosso primeiro e ainda muito incipiente passo nessa direção. Nós usamos uma britadeira química para forçar o corpo a trabalhar. E eles usam um diapasão magnético. E o corpo simplesmente obedece às leis da física. Bela analogia. É impossível ler essa passagem e não visualizar um pit stop de Fórmula 1 na cabeça. Um pit stop? Sim.
O carro entra na área de serviço e em 2 segundos os mecânicos trocam pneus, ajustam ângulos, calibram tudo e liberam o piloto de volta para a pista. Muito rápido. A Verônica e a equipe dela fizeram um pit stop metabólico de emergência na Medium. Foi exatamente isso. Então, o que tudo isso significa? Significa que enquanto os mecânicos da Fórmula 1 trocam peças de fora para dentro, a equipe espiritual reprogramou a velocidade do próprio motor, alterando o software invisível do átomo. Eles vão na causa, não no sintoma. Exato, uma precisão assustadora. E, uma vez resolvido o peso morto da digestão e com o sistema imunológico reforçado pelo fígado, a pista está livre para o foco real de toda a operação. A extração energética. Isso. Porque o ectoplasma não é produzido no sistema digestivo. O relato de Missionários da Luz vai direto ao ponto. O ectoplasma é definido textualmente como força nervosa. Força nervosa? Sim. Então, a atenção dos técnicos finalmente sai do abdômen e vai inteiramente para o sistema nervoso. E é aí que o maquinário celular pesado é acionado, né? Ou força total. O supervisor projeta energia no encéfalo, direto ali no cérebro da médium. As glândulas principais começam a brilhar como cristais iluminados por dentro. Uma imagem belíssima, aliás. Muito. E, em paralelo, a equipe faz uma varredura completa. Eles descem por todo o sistema nervoso central, limpam os nervos cervicais, depois os dorsais, percorrem toda a lombar e terminam lá nos nervos sacrais, na base da coluna vertebral. E o termo fundamental utilizado pelo texto durante esse processo é que eles estão extraindo o que chamam de resíduos escuros dos centros vitais. Centros vitais que muitas tradições conhecem como chakras. Exatamente. Nós podemos entender esses centros vitais como verdadeiros dínamos elétricos, transformadores de tensão que interligam o corpo magnético à rede nervosa biológica física. Tá, e essa sujeira, esses resíduos? Quando a equipe técnica remove esses resíduos escuros, o que eles estão promovendo, na verdade, é a restauração do equilíbrio elétrico orgânico das células. Uma manutenção preventiva. Eles desobstruem as correntes de transmissão da força nervosa, garantindo que não haja nenhum curto-circuito durante a extração massiva do ectoplasma. Nossa, e essa varredura elétrica traz uma provocação imensa para a rotina de qualquer pessoa que vive na correria moderna hoje em dia, né? Sem dúvida. Porque considerando que o ectoplasma, a matéria-prima de tudo, é puramente força nervosa, e se as glândulas e os nervos acumulam essa sujeira elétrica, como fica o impacto do nosso estilo de vida? É uma excelente reflexão. O estresse diário, a raiva no trânsito, aquele esgotamento mental violento gerado pela ansiedade do trabalho, não é apenas uma sensação psicológica abstrata, né? De forma alguma. Se a gente levar essa engenharia ao pé da letra, nós estamos fabricando ativamente esses resíduos escuros o dia inteiro, criando uma borra elétrica que entope os nossos centros vitais. É a tradução biológica do nosso cansaço nervoso. Faz todo sentido. Quando a gente diz no fim do dia que está esgotado, há uma literalidade anatômica e energética nisso. Picos constantes de cortisol e adrenalina afetam o campo eletromagnético do corpo. E isso gera resíduos. Gera subprodutos energéticos muito pesados, que ficam retidos ali ao longo dos feixes nervosos da coluna. Acumulando sujeira. O que os técnicos espirituais executaram foi uma manutenção profunda de altíssima complexidade que o organismo sobrecarregado da jovem médium não tinha capacidade de depurar sozinho naquele momento. Eles restauraram a condutividade elétrica perfeita da espinha dorsal dela? Exato, para aguentar o tranco. A precisão exigida é absurda. Olha só, vamos recapitular o tabuleiro até aqui para quem está acompanhando. Vamos lá. O ar da sala transborda ozônio para eliminar qualquer invasor biológico. Certo. Os fios magnéticos estão calibrados. O estômago foi mecanicamente esvaziado por hiperfrequência atômica e o sistema nervoso inteiro brilha limpo de resíduos, pronto para liberar força celular. Tudo perfeito. Bilhões de engrenagens cósmicas e biológicas perfeitamente alinhadas. E então? O fator humano.
O fator humano prova ser o elo mais fraco de todo o universo. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre a extrema fragilidade dos sistemas frente ao livre-arbítrio das pessoas. Sim. Não importa quão imponente ou avançada seja a tecnologia espiritual desenvolvida por essas inteligências milenares, ela exige um campo de ressonância. Precisa de colaboração. Sim, a incompatibilidade vibracional é tão física quanto tentar colocar água num tanque de gasolina. O motor não vai girar. Não vai mesmo. E o incidente, narrado logo em seguida no livro, destrói toda aquela utopia da sala de cirurgia perfeita. E devido o quê? Ao absoluto despreparo moral e amadorismo dos encarnados. É lamentável, mas é um retrato fiel. Chegaria a ser uma cena de comédia pastelão se não trouxesse um risco tão letal para a operação. O ambiente, que estava hipercontrolado, dispara alarmes de choque vibracional. Uma invasão de frequência agressiva. E o motivo? Um participante físico, que o livro chama muito educadamente de Sr. P, chega à sessão. O famoso Sr. P. Só que o Sr. P decidiu que a preparação adequada para testemunhar o limite entre a vida e a morte era consumir bebida alcoólica em abundância antes de sair de casa. Um absurdo. O choque nas anotações do supervisor espiritual é palpável para quem lê. Ele precisa acionar a equipe às pressas, mas não para ajudar na materialização em si, e sim para criar uma bolha de isolamento ao redor do Sr. P. Para neutralizar ele. Sim, impedindo que a energia densa emanada pelo metabolismo alcoolizado dele contaminasse as correntes de força que sustentavam a médium e o fenômeno. É o choque de duas realidades em atrito brutal. Total. O contraste é pedagógico para a audiência. Temos, de um lado, o detalhamento de uma medicina atômica de ponta que manipula o sistema nervoso para transcender as leis da matéria. Que exige disciplina. Sim, que demanda um refino profundo de pensamentos e extrema limpeza biológica. E do outro lado, a atitude inconsequente de quem encara essa oportunidade rara como um espetáculo de entretenimento de fim de semana. O cara foi no bar antes da sessão. E a conclusão lógica que a gente extrai dessas anotações é cristalina. Os fenômenos de materialização e esse intercâmbio direto só são tão raros hoje em dia devido à indisciplina emocional, alimentar e vibratória humana. A assimetria de esforços é intransponível. É o equivalente a alguém ser convidado a entrar na sala de controle do lançamento de um foguete espacial multibilionário e a pessoa aparecer no local vestindo uma roupa coberta de graxa e segurando um balde de gordura de frango frito pingando direto no painel principal da NASA. É uma imagem hilária, mas muito precisa. A indignação que a gente sente lendo o texto é real e joga uma luz muito prática na nossa cara. Para qualquer pessoa que busque conexão, elevação ou mesmo um entendimento mais profundo do universo, não adianta querer pular as etapas. Não tem atalho. Não existe acesso às tecnologias e compreensões superiores do invisível se a gente não faz o feijão com arroz bem feito no plano visível. A base material. O autocontrole, o autoconhecimento, a moderação alimentar, a estabilidade emocional e, claro, o cuidado com a máquina física são pré-requisitos absolutos. Sem cuidar da nossa própria fundação estrutural, a gente não passa de intrusos tropeçando pelo laboratório e atrapalhando a operação dos técnicos. Exatamente. A tecnologia mais avançada perde completamente a sua função se a interface biológica, que somos nós, recusa o alinhamento. Fica incompatível. Nenhuma máquina, por mais perfeitamente desenhada pelas forças sutis, consegue estabilizar permanentemente quem escolhe o desequilíbrio diário de forma voluntária. É uma constatação dura, mas necessária. O rigor técnico revelado nessas anotações desmantela aquele misticismo cômodo que a gente discutiu no início. E que é só fechar os olhos. Sim, e coloca a responsabilidade diretamente na conduta de quem almeja esse intercâmbio. O universo é ordenado, exigente e profundamente integrado entre a matéria e a energia. Olha, é uma viagem de tirar o fôlego pelas engrenagens que operam por trás do véu. O que nós analisamos aqui hoje não foi um continho transcendental, etéreo. Longe disso. Nós praticamente lemos o manual de instruções de uma usina de força magnética aplicada à biologia. Um tratado de física.
Só para resumir essa jornada, nós começamos entendendo a fabricação de ozônio no ar para evitar infecções fulminantes, exploramos como raízes de plantas e ecossistemas fornecem material de suporte em baixa vibração, vimos como cabos de telemetria magnética interligam mentes como redes de fibra ótica de alta precisão. Com risco de perda de pacotes de dados e tudo. Pois é. Vimos também como a digestão pode ser encerrada em minutos por meio de indução de frequência atômica sobre os órgãos. A medicina do futuro. E mergulhamos no sistema nervoso central para limpar a borra energética, aqueles resíduos escuros que impedem a luz de fluir pelos nossos chakras. Uma limpeza essencial. Tudo isso para, no fim, perceber que um comportamento fútil e indisciplinado do Sr. P quase pôs a perder o milagre da física superior. É fascinante demais. Representa uma mudança de paradigma duradoura. Esvazia a crença em mágica fácil e enaltece a grandiosidade de leis naturais imutáveis. E complexas. Leis operando através de uma ciência que a nossa humanidade mal começou a arranhar. É um chamado irrecusável à disciplina e à admiração racional de como a vida funciona além do que os olhos captam. Com certeza. E com essas imagens de chakras brilhando e frequências atômicas alterando estômagos super vívidas na nossa mente agora, eu quero deixar um pensamento provocativo final para a nossa audiência. Vamos lá. Algo que não estava explícito na fonte original que analisamos, mas que, para mim, grita nas entrelinhas. O que seria? Pensa bem. Se as mentes da equipe de operação espiritual conseguem alterar o funcionamento do pâncreas e acelerar os fluidos do fígado em questão de segundos, apenas projetando o magnetismo focalizado nos elétrons daqueles órgãos... Certo, induzindo a reação. Será que os nossos próprios pensamentos cotidianos não fazem exatamente a mesma coisa com a gente o tempo todo? Nossa, é uma possibilidade imensa. De um problema ou a alegria imensa de uma conquista no trabalho não estão atuando neste exato milésimo de segundo como médicos invisíveis dentro da gente? Mudando a nossa biologia. Exato. Estamos nós, de forma totalmente inconsciente, reescrevendo as frequências do nosso próprio DNA, ligando glândulas, desligando sistemas imunológicos e moldando a nossa arquitetura atômica sem perceber o poder absurdo do controle que temos nas mãos. É uma ideia poderosa para se carregar depois dessa análise. Fica essa ideia para continuar ressoando na mente de quem está nos ouvindo. O universo é muito mais tangível e técnico do que parece à primeira vista. Um abraço afetuoso a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa análise profunda e até a nossa próxima jornada em busca da engrenagem escondida por trás da realidade.